Agora, gente, nós vamos... Grande professor Sidney Martins, tá? Ele preparou uns assuntos muito interessantes para vocês. Língua portuguesa tem sido uma disciplina que tem decidido as aprovações, gente. Tá? Isso... que a gente está 7 anos no ar, no site, vários concursos públicos, né? Eu percebo o seguinte, o aluno que sai muito bem em língua portuguesa, ele já sai na frente. Tá? Ele sai na frente e vocês podem ter certeza que o grande professor Sidney, ele corresponde às expectativas. Vocês perceberam que nós estamos tentando manter o horário do nosso aulão, certo? Porque vocês têm que terminar um pouco mais cedo para descansarem. O pessoal que é de fora, eu vou dar uma dica para vocês. Dia de concurso grande, Cuiabá vira um caos no trânsito, tá? Atenção para quem vai fazer a prova na Unic, para quem vai fazer a prova na Cândido Rondon, na UFMT, tá certo? Há um engarrafamento gigante. Oi? Exatamente, amanhã vai ter o concurso da UFMT, que vai ser um grande concurso, tá? Do ANS também, tá certo? Horário de verão, atenção, hoje termina o horário de verão, pelo menos vai ter ganhar 1 hora a mais, né? Tá certo? Mas o trânsito é complicado, viu, gente? Vou falar para vocês, é tradicional pessoas ficarem de fora do local de prova, tá? E vocês sabem, se não é o primeiro concurso, que deu aquele horário, ele vai fechar lá os portões. Então, sai um pouco mais cedo, tá certo? Ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? Sidney está chegando, vem cá, Sidney. Uma salva de palmas para o professor Sidney. Seja bem-vindo, Sidney. Olha aí. Sidney Martins, né? Na parada aí, grande aí. Quer ver que ele vai falar? Fala, galera. Quer ver? Olha só, ó. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu rei. Pessoal, depois do Sidney aqui, 13 horas, a gente vai dar um intervalozinho para o almoço, tá certo? Tem aqui no segundo piso uma sala lá de... como é que é? Praça de alimentação com várias opções de alimentação. 14 horas, professor Rodrigo Belmonte, cadê ele? O professor Rodrigo já está presente aqui também. Vamos começar com o direito administrativo, tá certo? Troca o slide. Ah, tá. Beleza. Trocar o slide do Sidney. Fala, galera. Bom dia ainda, né? Então é um prazer, sei que muitos alunos já me conhecem, alguns ainda não me conhecem, mas é um imenso prazer estar aqui hoje, até mesmo porque o LAC é aqui em Cuiabá e o nosso primeiro pré-prova sendo em Cuiabá é um prazer. Agora, eu já vou ter que começar a puxar a orelha do Renzetti, porque ele estava falando mal aqui da minha disciplina, falando que não é para ler o texto. Pô, eu cheguei a pensar, porque se fosse uns e outros aí, ainda bem que o Renzetti não é metido a dar aula de tudo, né? Senão eu ia pensar que ele ia querer dar aula de língua portuguesa também, porque acontece isso, né, no mercado, mas ainda bem que ele não fez essa. Então, olha só, gente, mas agora falando sério. Se a banca fosse a FGV, dificilmente a gente ia poder seguir a dica do Renzetti, porque é uma banca que trabalha muito a análise textual, 70% da prova. Mas como a nossa banca é a FCC, 40% é a análise textual e 60% é a parte gramatical. Sem contar que a parte da análise textual da FCC é uma análise textual tranquila, em que o elemento está dentro do texto. Basicamente são questões de compreensão, de referentes. Quando realmente tem uma questão de interpretação, não adianta, depende só de você, é conhecimento de mundo. Quanto maior o seu conhecimento de mundo, a sua vivência, aí sim maior a sua capacidade interpretativa. Você não vai adquirir isso na aula de língua portuguesa. Então, pensando nisso, no horário de 1 hora que a gente tem, eu preparei 6 questões de cunho gramatical. Uma questãozinha aqui tem uma base de análise textual, mas vocês vão perceber o perfil da banca para amanhã, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeira questão aqui é uma questão que cai sempre na FCC. É uma questão em cima do processo da estrutura verbal, ou seja, da predicação verbal ou da transitividade verbal. Quando a gente pega a análise sintática, a gente já sabe que não é análise sintática, e sim morfossintática. E para chegar neste ambiente, a gente tem de entender o sistema SVC, que é o processo de transitividade verbal, em que eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento.
Como eu só tenho 3 verbos na língua portuguesa de classificação, o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação, eu só posso ter 3 tipos de complementos. Ou vai ser um objeto, que aí pode ser direto ou indireto, ou vai ser um adjunto adverbial, ou vai ser um predicativo do sujeito. Basicamente, como é que isso funciona? Se o verbo exige um complemento, é porque ele é transitivo. Então, ele vai exigir ou um objeto direto ou um objeto indireto. Se o verbo possui um sentido completo, ele basicamente é um verbo intransitivo e vai trabalhar com adjunto adverbial. E se o verbo é de ligação, ele vai obrigatoriamente trabalhar com o predicativo do sujeito. A FCC tem uma preferência pelas estruturas transitivas. Então, é muito comum que ele coloque aqui no enunciado um verbo transitivo. Aí não adianta, você vai ter de analisar para ver se é transitivo direto, se é transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Eu andei dando uma analisada e na maior parte das questões eles cobraram o verbo transitivo direto e indireto. Então, observa aqui comigo, ó. Pixinguinha incorporou elementos brasileiros às técnicas de orquestração. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está em. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar a estrutura do enunciado. Nesse contexto, eu tenho o verbo incorporou. Quem é o sujeito? Pixinguinha. Agora, o resto é o complemento. E nesse contexto, quem incorpora alguma coisa a outra. Então, elementos brasileiros funcionam como objeto direto e as técnicas de orquestração como objeto indireto. Então, estamos diante de um verbo transitivo direto e indireto. O que eu vou fazer agora? Buscar um verbo transitivo direto e indireto. Alguém se arrisca? C? Certeza? Então, vamos lá. Letra A. As orquestras dos teatros de revista também foram fundamentais. Então, aqui a gente tem um verbo de ligação. Então, já eliminamos. Letra B. O Brasil jamais produziu um músico popular dessa envergadura. Nesse contexto, quem produz alguma coisa. Verbo transitivo direto. E eu quero um que tenha a dupla exigência. Letra C. Ele divide com o neto de Pixinguinha, Marcelo Viana, a direção musical da exposição. Qual foi a resposta de vocês? Nesse contexto, quem divide alguma coisa com alguém. Então, o verbo transitivo direto e indireto é a nossa resposta. Pode assinalar aí. Para título de curiosidade, a letra D tem um verbo transitivo direto, porque quem preenche alguma coisa. E na letra E, também um verbo transitivo direto, porque quem empunha alguma coisa. Tranquilo? Questão que sempre aparece. Posso errar? Não posso. Então, vamos lá, ó. Próxima questão, cai direto também, é crase. Agora aqui é o seguinte, eu tenho que bater um papo rápido com vocês. Quando cai questão de crase, eu não posso errar, porque o conceito é muito simples. Mas, por incrível que pareça, é uma questão que assusta os candidatos. E na FCC, assim como em qualquer outra banca, eles trabalham apenas o conceito básico. Eu tenho de entender a regra geral da crase. Primeira coisa, quando eu tenho esse acento em cima do A, o nome desse camarada não é crase, porque isso é questão de prova, tem que ficar ligado. O nome desse camarada é acento grave e indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A, ou seja, o A preposição e o A artigo. Ah, professor, mas tem também com os pronomes, aquele, aquela, aquilo, com pronome relativo a qual e as quais, e com os demonstrativos a e as, correspondentes a aquela e aquelas. A gente tem de pegar primeiro com o artigo. Sabe por quê? Porque em 98% dos casos de crase na língua portuguesa, eu não estou falando na prova, eu estou falando na língua portuguesa, são correspondentes à preposição a com o artigo a. E se eu entender a regra geral nesse processo, os outros serão muito tranquilos. Quer ver? Qual é a regra geral? O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Qual é o nosso defeito no dia da prova? A gente só olha para o termo anterior. Aí o que acontece? Eu percebo que o termo anterior está exigindo a preposição a, eu vou lá e taco o acento, mas eu esqueço de olhar para o termo posterior. Como isso funciona basicamente? Eu digo assim, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Então eu vou olhar para quem está antes do a e para quem está depois do a. Quem se refere a alguém.
Então, o termo anterior exigiu a preposição a. Quem é o termo posterior? É o substantivo diretora, que admite artigo. Então, tem preposição mais artigo, então tem crase. Ah, Sidney, mas e se na hora da prova eu conseguir perceber que o termo anterior está exigindo a preposição a, mas não conseguir perceber se o termo posterior está admitindo o artigo a? O que eu faço? Simples, você vai pegar aquela palavra feminina que está ali no final, depois do a no caso, e vai jogar no início de uma frase. Caso você consiga colocar o artigo a, é que ela tem o artigo a. Então eu posso pegar e dizer, a diretora é bonita? Posso. Então já sei que aquela palavra ali tem artigo, consequentemente tem a crase. Sidney, e se a minha dificuldade for maior? E se eu não conseguir perceber se tem preposição, se tem artigo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um macete que a gente aprendeu com a professora no ensino fundamental, com a tia Teteia. Só que eu não vou dizer que é macete, porque não é macete. É apenas a constatação da regra geral. O que ela nos ensinou? Ela nos ensinou a pegar a palavra feminina depois do a e substituir por uma palavra masculina. Se acarretar a construção ao, eu tenho crase. Por quê? Porque no ao eu tenho a preposição a e o artigo o. Então, por exemplo, eu pego a palavra diretora e substituo por diretor. Vai ficar, eu me referi ao diretor. Então, nesse ao, o a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pelo verbo referir. Quem se refere a alguém. E este o é um artigo que está sendo admitido pelo termo posterior. Mas por que o artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Basta eu jogar para o feminino, que vai ser qual artigo? O artigo a. Sidney, e se for um pronome? Porque a gente sabe que tem uma lista de pronomes que admitem artigos. Então, aquela história fiada de que pronome não admite artigo, vai pelo ralo, porque tem pronome que admite. Mas eu posso fazer o mesmo processo, só que eu vou ter que substituir por quem? Por um pronome. Não adianta eu pegar o pronome ela e substituir pela palavra homem. Eu vou ter de substituir pelo pronome ele. Quer ver? Eu boto, eu me referi a ela. Duas formas de acertar. Pego ela, coloca no início da frase. Dá para eu dizer, a ela é linda? Então, eu já sei que não tem artigo. Ou então, eu tento substituir pelo ele. Vai ficar, eu me referi ao ele? Não, vai ficar, eu me referi a ele. Então, eu já sei que esse pronome não admite artigo, consequentemente, não admite o quê? A crase. Beleza? Então, em processo básico, a gente já tem escopo para poder fazer essa questão. Então, vamos lá. Ó. A vida urbana ofereceu condições ideais para o surgimento do detetive particular, personagem dedicado à elucidação dos mais variados mistérios propensos a investigar delitos de todos os tipos. Preenchem corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada. Qual é a dica de vocês? Opa, estou gostando de ver, hein? Vamos ver. Olha ali, ó. A vida urbana ofereceu as condições ideais. Termo anterior é o verbo oferecer. Quem oferece, oferece? Se é verbo transitivo direto, não está pedindo preposição. Jamais terá o quê? Crase. Então, ali, esse elemento é apenas um artigo. Agora, já matamos, né, basicamente. Na próxima, a vida urbana ofereceu condições ideais para o surgimento do detetive particular. Personagem dedicado à elucidação. Se é dedicado a alguém. Fiquei na dúvida, eu posso pegar esse termo e substituir por um outro substantivo masculino. Poderia colocar trabalho, dedicado ao trabalho. Então, se tem a estrutura ao, eu já sei que tem crase. Na próxima, propenso a investigar. Se é propenso a alguma coisa. Tudo bem que o termo anterior está exigindo a preposição a, mas quem é o termo posterior? Um verbo. E verbo não tem distinção de gênero. Então, se eu não uso verbo diferente para o homem e para a mulher, não tem artigo, consequentemente, jamais terá crase diante de verbo. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Ó. Próxima questão aqui. Ó. Essa já é um pouquinho mais complicada. Então, vamos lá. Ó. Gente, eu destaquei a estrutura até para a gente, de repente, não precisar ler o texto todo. Mas eu vou, né? Pô, o Rogério estava falando ali, eu corri para destacar, né? Não, mas estou brincando, ó.
Agora eu vou falar um negócio sério com vocês. Se você perceber que a questão não é gramatical, se a questão é realmente de interpretação, aí você vai ter de voltar ao texto sim. Você vai ter de ler o texto, primeiro para saber do que se trata. E se a questão fizer uma exigência em alguma estrutura que está lá dentro do texto, volte lá no texto. Porque se você não fizer isso, por questão de tempo, você vai errar. E o português é o grande diferencial. A gente sabe que vocês estão aí, ó, batendo no direito do trabalho, no processo do trabalho, então, de repente, está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. O que vai diferenciar? Língua portuguesa. Então, vamos lá. João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909. Em 1925, o famoso, posso ler por aqui, né? O famoso antropólogo Kurt, pô, não sei nem falar esse nome, tentou encontrar Miracanguera, mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio Amazonas. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia, inclusive do Equador, Peru e Guiana Francesa. No final dos anos de 1940, como não conseguiram achar Miracanguera, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtração de agricultores andinos. Eu não olhei nem a questão, e eu já te digo quais são as possibilidades aqui. Ou vai ser uma questão de pontuação, ou vai ser uma questão de coesão sequencial. Quando a gente trabalha coesão textual, isso sempre cai em prova. Ou eu tenho a coesão referencial, basicamente, ou então eu tenho a coesão sequencial. O que é a coesão referencial? É quando eu tenho, basicamente, um pronome evitando a repetição de um substantivo. Porque na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo e ninguém estranha. Mas na escrita, se eu fico repetindo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, para evitar essa repetição do substantivo, normalmente, a gente utiliza um pronome. Questão tranquila. Por quê? Porque o camarada vai direcionar dentro do texto, você vai lá e vai achar. Então, se ele pedir um termo na linha 3, você vai lá na linha 3 e sublinha. Na hora de buscar o referente, vai facilitar a tua vida. Ou seja, se eu não sublinhar, o que vai acontecer? Eu vou ficar perdido. Agora, eu também tenho uma coesão sequencial na nossa prova. O que é isso? O que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias empregadas dentro do texto. Então, se na referencial eu trabalho basicamente os pronomes, e são normalmente 3. É o pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. Quando eu tenho a coesão sequencial, eu trabalho basicamente a conjunção. E para concurseiro que se preza, é importantíssimo gravar as conjunções. Eu até digo que se o camarada não fez isso até hoje, ele não fez porque ele não trabalhou da forma correta. Ele tem de pegar 2 folhinhas de cartolina, colocar as 5 conjunções coordenativas numa, as 9 conjunções subordinativas adverbiais na outra e colar na parede do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. Pelo menos até o dia da prova. Depois pode tirar. Agora, quando eu vi este como aqui no início, por que eu disse que seria uma questão de pontuação ou uma questão de coesão sequencial? Porque se for questão de coesão sequencial, ele vai trabalhar no valor semântico. Por exemplo, quando cai o como na nossa prova, há 3 possibilidades. Ou vai ser causal, ou vai ser comparativo ou conformativo. Eu aqui já matei, porque está no início. Então eu já sei que é causal. Eles são extremamente previsíveis. E se não está no início, vai ficar ali no meio da estrutura. Então, ou vai ser comparativo, ou vai ser conformativo. E é fácil de perceber também. Quando eu consigo pensar que é igual, é comparativo. Então, eu digo que o Romário joga como o Ronaldo Fenômeno. Eu posso dizer que ele joga um futebol similar? Que o Romário joga igual o Ronaldo? Então, é comparativo. Agora, se eu falar que o Romário joga como o Filipão o orientou, o Romário joga igual o Filipão? Não, conforme o Filipão orientou. Então, é conformidade. Agora, quando está no início, a gente já mata basicamente que é causal. E aí, observa. Como não conseguiram achar Miracanguera, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtração de agricultores andinos. Então, observa que aqui tem valor de causa e consequência. A causa, aqui, ó, não ter conseguido achar o local. E a consequência? Decidiram que a descoberta, Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora, e por que eu também pensei na questão de pontuação?
Porque quando você grava as conjunções, você não acerta só a questão de coesão sequencial. Você acerta a questão de reescrituras de frase, você acerta a questão de pontuação, você acerta a questão de classificação da oração e vai contar também para a sua produção textual. Desculpa dizer, mas se eu não sei conjunção, eu estou ferrado, porque eu não sei nem produzir um texto e nem interpretar. É assim. Como é que na redação de vocês vão indicar causa, consequência, finalidade, conclusão, oposição, se você não sabe conjunção? Não tem como. Então você tem que saber isso. Agora, por que eu pensei? Está vendo essa vírgula aqui? Quando a gente tem na estrutura do período simples a ordem direta, sujeito, verbo e complemento, a gente sabe que não pode ter interrupção. Então não posso separar o sujeito do verbo, assim como não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Na escola a gente aprendeu isso muito bem, porque quando eu tenho a ordem direta para a gramática tradicional, eu tenho o sujeito, o verbo, o objeto, que é o verdadeiro complemento do verbo, e os seus complementos. Então se eu digo, Renzete comeu um bolo na cozinha, eu posso ter vírgula nessa frase? Eu posso. Eu posso. Porque eu não posso ter vírgula, vamos supor, sistema SVC, que é o principal da nossa língua portuguesa. Eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento exigido pelo verbo. Então, se eu digo que o Renzete comeu um bolo na cozinha, eu vou de cara em quem para poder fazer essa análise? No verbo. Aí eu pergunto a ele quem é o sujeito. Quem comeu? Renzete. Então, entre o verbo comer e o Renzete, não pode ter vírgula. Agora, o que ele comeu? Um bolo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e um bolo. É um objeto direto. É o verdadeiro complemento exigido pelo verbo. Então, aí eu também não vou colocar o quê? Vírgula. E o na cozinha? Não é um adjunto adverbial de lugar? Não foi um algo a mais? O verbo não já possui o seu complemento? Então, nesse caso, eu posso colocar uma vírgula facultativa. Se cai na prova, já derruba meio mundo. Agora, o que as bancas, principalmente FCC e CESP, que dominam as provas de tribunais, elas gostam de fazer? Elas gostam de mexer com o deslocamento. Então, se eu pego aquele adjunto adverbial e desloco, seja para o meio ou para o início, normalmente as bancas trabalham com início, eu vou poder ter duas possibilidades. Ou vai entrar uma vírgula facultativa ou uma vírgula obrigatória. E o que vai acontecer aí? Se o adjunto adverbial for pequeno, a vírgula é facultativa. Se o adjunto adverbial for grande, a vírgula é obrigatória. Só que aí vocês ficam doidos, porque você estuda por gramático tal, você estuda por autor tal, aí tem gramático que diz que 2 palavras já é um adjunto adverbial grande. E tem autor que diz que 5 palavras é que vai fazer ter um adjunto adverbial grande. Como é que a gente bate o martelo? O CESP, por exemplo, já se posiciona no edital. E ele se posiciona igual à Academia Brasileira de Letras. O que está acontecendo com as outras bancas? A mesma coisa. Então, para a Academia Brasileira de Letras, um adjunto adverbial grande deve possuir 3 ou mais palavras. Então, por exemplo, se eu coloco ontem Renzete comeu um bolo, a vírgula é facultativa, porque eu só tenho uma palavra, um adjunto adverbial pequeno. Agora, se eu colocar na semana passada Renzete comeu um bolo, é uma vírgula obrigatória. Tranquilo até aí? Agora, observa que aqui é um período composto. Então, nós temos, no período composto, uma divisão entre termo coordenado e termo subordinado. Quando eu tenho, deixa eu pegar aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Ó. Quando eu tenho uma estrutura coordenada, significa que está uma do lado da outra, ou seja, elas são equiparadas, independentes. Uma não depende da outra, ou seja, uma não exerce função em relação à outra. Agora, quando eu tenho um termo subordinado, o que vai acontecer? Pelo termo da hierarquia, eu tenho uma oração principal que está aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Isso significa que tanto a oração subordinada substantiva, quanto a adjetiva, quanto a adverbial, possuem uma função sintática em relação à oração principal. Quando a oração é subordinada adverbial, sempre a função sintática será adjunto adverbial. Quando a oração for subordinada adjetiva, não importa se é restritiva ou se é explicativa, a função será sempre adjunto adnominal.
E os alunos confundem muito. Quando vem entre vírgulas, eles acham que é aposto. E não é. Aposto não é função de adjetivo. Aposto é função de substantivo. E quando é substantiva? Aí podem ter várias funções. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, né? E por aí vai. As bancas priorizam quem? A oração subordinada adverbial e a oração subordinada adjetiva. Aqui, no caso, a gente tem uma oração subordinada adverbial. E cai muito. Por quê? Porque a oração subordinada adverbial tem função de adjunto adverbial. Então, se a estrutura está direta, por exemplo, eu digo, não vou à praia porque choveu. Eu tenho primeiro a oração principal, depois uma oração subordinada adverbial causal. Se a ordem é direta, entra uma vírgula facultativa. Agora, e se eu faço a inversão? E foi por isso que eu percebi, ó. Eu tenho uma vírgula obrigatória, porque o adjunto adverbial foi deslocado de sua posição original. A posição original do adjunto adverbial é sempre no final da sentença. Então, entra uma vírgula facultativa. Se eu desloquei, a vírgula é obrigatória. Preciso olhar o tamanho da oração? Não. Se é oração subordinada adverbial, não importa o tamanho. A vírgula já é obrigatória se ela for o quê? Deslocada. Então, aqui, como eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, essa vírgula é obrigatória. Vou para a questão. Eu não sei nem de que é. Opa! Mantendo-se o sentido original na frase, como não conseguir achar Miracanguera, o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por questão de conjunção. Se você gravou as conjunções, você acerta a questão. Se aqui eu estou procurando um valor causal, qual é a resposta? B de bola. Uma vez que. De modo que e por mais que são o quê? Qual é o valor semântico? Hein? Não, vem ó. Ainda que é concessiva, por mais que é concessiva, de modo que é consecutiva, pô, conforme é mole, né? Conforme é o quê? Conformativa, e uma vez que é causal. Então pode bater o martelo que vocês acertaram também. Show? Pô, tô gostando de ver. Vocês vão gabaritar, hein? Amém. Então vamos lá, ó. Ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Quando a gente tem questão de vozes verbais na prova, é óbvio que a gente tem de ter o conhecimento da base. Eu tenho de saber que tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Conceitualmente falando pela gramática tradicional, como é que funciona, né? Superficialmente? A voz ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. A voz passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. A gente sabe que estudando um pouquinho mais a fundo, não é bem assim. Mas, como conceito básico, já resolve muita questão. Para a prova da FCC, o que realmente importa? A passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Então, o que eu vou fazer na hora? Eu vou procurar um verbo transitivo direto. Porque só esse verbo transitivo direto, na voz ativa, poderá ser passado para a voz passiva. Não, calma. Mas aí, porque tem o transitivo direto. Vou explicar por quê. Quando a gente pratica uma ação, cada ação que a gente pratica, tem alguém que vai ser o camarada que vai praticar e tem uma estrutura que vai sofrer ou ser alvo da ação. Então, cada ação que eu pratico, tem alguém que vai sofrer ou ser alvo. Se eu bato aqui na parede, rapaz, não é parede de verdade não. Se eu bato aqui na parede, quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação? A parede. Então, a parede sofreu a ação do Sidney. Na hora que eu digo que sofre a ação, é o objeto direto. Na hora que eu digo que é o alvo da ação, é o objeto indireto. Aí, na hora que eu pego a voz passiva, o sujeito ele faz o quê? Ele sofre. Então, é por isso que eu trabalho com o objeto direto. E tem um outro motivo também. Eu jamais tenho um núcleo de sujeito preposicionado. Então, quando a gente diz, por exemplo, tenho medo do gorila. É uma frase correta, tranquilo. Agora, quando eu digo tenho medo do gorila fugir,
A priori, parece o quê? Certa. Mas é uma frase que está o quê? Errada. Porque eu tenho dois verbos. E para cada verbo, eu sempre tenho um sujeito. Então, quando eu digo tenho medo do gorila, eu só tenho um verbo. E quem é o sujeito? Eu. Quando eu te digo tenho medo do gorila fugir, eu tenho dois verbos. O primeiro, verbo ter. Quem é que tem? Eu. Agora, olha o outro verbo. Quem foi que fugiu? O gorila. E aí observa que ninguém respondeu do gorila. Todo mundo respondeu o gorila. Então, eu não posso dizer tenho medo do gorila fugir. Eu devo dizer tenho medo de o gorila fugir. Porque eu não posso preposicionar o núcleo do sujeito. Detalhe. Quem inventou isso? Foi o Bechara? Não. Nós. Qualquer falante comum da língua não consegue. Na hora que eu perguntei quem foi que fugiu, ninguém aqui respondeu do gorila. Todo mundo respondeu o gorila. Então é por isso que eu não vou poder pegar um objeto indireto e transformá-lo em sujeito. Tranquilo? Aí a gente até tem algumas exceções, que é o verbo, né, obedecer e desobedecer. Mas isso nem caiu em prova até hoje. Beleza? Por que que eles são exceções? Porque antigamente, lá no latim, eles tinham estrutura direta. Então, eles não eram verbos transitivos indiretos. Eles eram verbos transitivos diretos. Eu até posso fazer a passagem, mas eu devo tirar o quê? A preposição. Então, por exemplo, qual é o seu nome, querido? Gabriel. Eu digo que o Gabriel comeu o bolo do Renzetti, né? Então, vou botar, Gabriel comeu um bolo. Na hora que eu coloco Gabriel comeu o bolo, a ordem está o quê? Direta. A frase está na voz ativa. Quem foi que comeu? O Gabriel. E o que ele comeu? O bolo. Então, o bolo sofreu a ação do Gabriel. Então, eu tenho o Gabriel como sujeito, o verbo como verbo transitivo direto e o bolo como objeto direto. O Gabriel que pratica a ação na ativa, ele vai continuar praticando a ação na passiva. Mas eu vou mudar o quê? Eu vou mudar a função sintática. Porque na ativa quem pratica é o sujeito. E na passiva quem pratica é o agente da passiva. Na voz ativa, o bolo vai sofrer a ação. Na passiva, esse bolo também vai sofrer ação. Mas eu vou mudar o quê? A função sintática. Porque na ativa quem sofre a ação é o objeto direto. E na passiva quem sofre? Não, quem sofre é o sujeito. Então, por exemplo, se eu coloco Gabriel comeu o bolo, para passar para a voz passiva, eu vou fazer o quê? Um cruzamento. Então vai ficar o bolo foi comido por Gabriel. Importante isso, ó. Reparem que eu só disse Gabriel comeu o bolo. Então, na hora de eu ter o meu agente da passiva, eu só posso ter duas preposições, tá? Ou é a preposição por, ou é a preposição de. Se aparecer uma questão que o camarada colocou a preposição a e falar que é um agente da passiva, pode fugir que é pegadinha. Só com a preposição por ou a preposição de. E aí observa, eu botei artigo diante do Gabriel? Não. Então, por isso ficou o bolo foi comido por Gabriel. Mas se eu tivesse colocado o Gabriel comeu o bolo, eu não poderia mais deixar o por. Porque ia ter a contração da preposição por, mais o artigo o. E ficaria o bolo foi comido pelo Gabriel. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Procuro um verbo transitivo direto, faço o cruzamento e, para finalizar, eu vou ter de manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. A FCC adora cobrar tempos e modos verbais. A gente tem 3 modos verbais e 3 tempos verbais. Eu tenho modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Em todas as bancas, basta eu saber o conceito. E a própria nomenclatura já me dá. Quando eu tenho um modo indicativo, é aquele que indica um fato. É aquele que trabalha com algo que é certo, que é real. Ou seja, trabalha com atitude realista. Quando eu tenho um modo subjuntivo, trabalha numa contrapartida. Então, se o indicativo trabalha aquilo que é certo, aquilo que é fato, o subjuntivo vai trabalhar com o quê? Com aquilo que é incerto, com aquilo que é uma possibilidade, com aquilo que é uma hipótese. Então, trabalha com atitude hipotética. E o imperativo? O que o imperador faz? Ele manda. Então, é ordem. Então, se eu digo, Gabriel, saia daqui agora, eu dei uma ordem. Então, modo imperativo. Se eu falar que o Gabriel quebrou a cadeira, isso é ordem? Não. Aí diz para mim, se eu estou dizendo que o Gabriel quebrou uma cadeira, isso é fato ou possibilidade? Fato. Então, modo indicativo. E se eu falar assim, Gabriel talvez soubesse as respostas da prova, isso é uma
possibilidade. Então, é modo subjuntivo. É muito comum as bancas trabalharem apenas com esses conceitos. E quando eu tenho um tempo verbal, é um pouco mais difícil, porque eu tenho até 3, o pretérito, o presente e o futuro, mas eles se ramificam. Né? Então, o presente não se ramifica porque é pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. E o pretérito, eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Na nossa prova, quem sem sombra de dúvidas vai cair? O pretérito. E detalhe, não é o mais que perfeito não, tá? O imperfeito. Na FCC, caiu uma questão de tempos e modos verbais, pode fechar o olho e marcar pretérito imperfeito do indicativo. Isso é sério, sério. Porque é o seguinte, quando a gente tem essa estrutura e essa ramificação, o que acontece? O aluno na escola, talvez ele não tenha aprendido muito bem a diferença. E é só entender o que significa a palavra perfeito. A palavra perfeito significa completo. Por exemplo, quem aqui já é mãe? Você lembra o que o médico falou para você quando ele entregou o seu filho nas suas mãos? Você pode não lembrar, mas ele disse exatamente isso. Seu filho nasceu perfeito. Dizer que algo é perfeito significa dizer que é completo. Então ele estava dizendo que seu filho nasceu com olhinho, com boquinha, com bracinho, com perninha. Então quando eu digo que o pretérito é perfeito, é porque é um passado completamente realizado. Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu vou dizer, ontem eu comi igual um elefante. Eu comi demais ontem. E já passou, né? Já passou, já acabou. Então é um pretérito perfeito, porque é um passado completamente realizado. Agora, quando eu tenho um pretérito imperfeito, ele não vai me dar a noção de completude, porque ele não tem essa noção. Então ele vai me dar uma noção de continuidade. Aí você me pergunta, Sidney, o que você fazia há mais ou menos uns 15 anos? Aí eu vou dizer, não queria saber de nada da hora do Brasil. Eu só jogava videogame. Quando eu digo jogava videogame, não é passado? Aí veja comigo, eu só fiz uma vez? Eu fiz várias vezes, eu tinha um hábito, uma rotina, ou seja, um processo contínuo. E sempre vai cair isso em prova. O camarada vai destacar um verbo, vai dizer que ele tem um processo contínuo, vai dizer que significa que é um hábito, vai dizer que é um processo de rotina, e você já sabe que é um pretérito imperfeito do indicativo. E o pretérito mais que perfeito, ele é mais que completo. A gente costuma brincar que ele é o passado do passado. Porque na gramática está escrito assim, que o pretérito mais que perfeito, ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Qual é o seu nome, linda? Érica e Gabriel. Aí vamos supor que o Gabriel e a Érica, você já é casada? Então, quem é solteira? Qual é o seu nome, Flor? Daniela. Porque eu procurei e vou fazer isso agora. O melhor local para arrumar um namorado é no preparatório para concurso. Eu não conheço boate aqui, mas lá no Rio, com certeza, você não vai achar na Mariozinho, né? Com aquele drink batizado. Então, melhor local é aqui, porque está todo mundo trabalhando, estudando para poder melhorar de vida. Ou seja, o Gabriel não vai ter que bancar a Daniele não vai ter que bancar o Gabriel. Eles vão somar as receitas, né? Então, na nossa prova é muito fácil quando cai o pretérito mais que perfeito, porque a banca apresenta os dois verbos para a gente poder comparar. Então, vamos supor que eles tenham ido a uma festa. E ao retornarem, o Gabriel quis agradar a Daniele. Aí, eu digo assim, que o Gabriel sempre tirava os sapatos que Daniele usara na festa. Aí diz para mim, o que aconteceu primeiro nesse processo narrativo? O Gabriel tirou o sapato ou a Daniele usou o sapato? O que aconteceu primeiro? Usou. Então, primeiro a Daniele usou para depois o Gabriel tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Agora, eu vou explicar por que a FCC adora o pretérito imperfeito do indicativo. Porque normalmente a gente tem 3 divisões de conjugação verbal. Nós temos a primeira conjugação, que é o verbo terminado em AR. A gente tem a segunda conjugação, o verbo terminado em ER e OR. E a terceira conjugação com o verbo terminado em IR. Detalhe, por que eu botei o verbo terminado em OR na segunda? Porque os verbos que são terminados em OR, eles eram terminados em
ER. Então o verbo pôr, ele já foi verbo poer, assim como todos os outros derivados. Então sua vogal temática ficava na letra E, e por isso que ele fica ali. Mas quando a gente pega o pretérito imperfeito do indicativo, eu vou ter 5 divisões. Eu vou ter o verbo terminado em AR, eu vou ter o verbo terminado em ER, eu vou ter o verbo terminado em IR, e agora eu vou ter mais 2 divisões para os verbos irregulares, que caem direto em prova. Qual seria a 4ª divisão? Verbo pôr, ter e vir. E a 5ª? O verbo ser, que é o verbo mais irregular de todos. Como é que eu acho através da desinência modo temporal? Verbo terminado em AR. Para ser um pretérito imperfeito do indicativo, sempre terá a desinência vá. Então, jogar, jogava, falar, falava. Perceba, dá ou não dá um processo de continuidade? Verbo terminado em ER vai ser sempre a desinência ia. Vender, vendia. Processo de continuidade. Terceira conjugação, que é o verbo terminado em IR, vai imitar o de segunda, vai ser ia também. Por exemplo, Jesus partia o pão entre seus discípulos. Ele fez isso só uma vez? Tinha um hábito, uma rotina. Então, pretérito imperfeito do indicativo. Agora tem o pôr, o ter e o vir. Qual vai ser a desinência? NHA. Então, é vir, vinha, ter, tinha, pôr, punha. O problema é que no dia a dia a gente não sabe como fala, né? Aí eu digo, eu botava e vai, né? Mas é pôr, é ter, tinha, é vir, vinha, ter, tinha, é pôr, punha. E os seus derivados também, tá? E o verbo ser, qual é a desinência? É era. Então eu já mato. Aí observa que a FCC aqui foi extremamente previsível. E dominar o tempo e o modo verbal é muito importante. Quando eu disse Gabriel comeu o bolo e passei para o bolo foi comido por Gabriel, na hora que eu passo para a passiva, eu tenho que seguir o mesmo tempo e o modo verbal. Quando eu disse que o Gabriel comeu o bolo, foi um passado completamente realizado. Então foi um pretérito perfeito. Quem vai mostrar que é pretérito perfeito na voz passiva? O auxiliar. Então foi, não um passado completamente realizado? É para eu não dizer que o bolo será comido por Gabriel, que o bolo é comido por Gabriel. Agora, se eu tivesse dito, Gabriel comerá o bolo, aí como é que ficaria? O bolo será comido. Então, essa é a estratégia. Procura um verbo transitivo direto, faça o cruzamento e mantenha o mesmo tempo e o modo verbal, tá? Se não for uma questão de vozes verbais, se for apenas uma questão de modos e tempos verbais, pode ter certeza, ou a FCC vai colocar o pretérito imperfeito do indicativo ou vai colocar o presente. Mas em 90% dos casos, pretérito imperfeito do indicativo. Então, observa aqui comigo. Ela nunca alcançava a musa. Olha o verbo. Nesse contexto, quem alcança, alcança alguma coisa. Então, quem é o sujeito? O ela. E quem é o objeto? A musa. A musa vai virar o quê? O sujeito. E o ela vai virar o quê? O agente da passiva. Vou mexer no nunca? Não preciso, porque é um advérbio ali, eu não mexo. Eu mexo só no sujeito e no objeto direto. Tanto é que quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, Gabriel, eu só mexo no objeto direto. Quer ver? Gabriel foi almoçar. Saiu aqui, né? Coisa e tal. Aí viu uma floricultura. Aí pensou, porra, o professor já deu a deixa, vou aproveitar, né? Aí ele comprou um buquê de flores para a Daniele. Aí eu digo, Gabriel deu flores para Daniele. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa para alguém ou a alguém. Na hora que eu passar para a voz passiva, eu não vou mexer no objeto indireto. Então eu vou dizer, flores foram dadas por Gabriel para Daniele. O objeto indireto continua sendo objeto indireto tanto na ativa quanto na passiva. Por isso que eu falo, tem de procurar o objeto direto, tá? Então, observa. Alcançava vem de qual verbo? Alcançar. Primeira conjugação? Tem o vá? Então, pretérito imperfeito do indicativo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou procurar o vá, o ia, o NHA e o era. Qual é a resposta? Letra E. Aí observa, por que não pode ser
alcança-se. Oi? Não. Pelo tempo, porque ali é pretérito imperfeito indicativo e aqui não é. Eu até poderia ter essa estrutura, porque quando a gente tem a voz passiva, eu tenho uma divisão. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor, verbo mais o pronome ser, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, em que eu tenho o verbo principal no particípio e o verbo ser, que é o verbo auxiliar. Então aqui, se ele tivesse colocado alcançava-se, tranquilo, mas não foi o caso. Então eu tenho que procurar aqui. Oi? Não, olha só. Aqui, eu não estou falando nem da estrutura. Eu estou falando que poderia ser. É claro que o nunca, se fosse a resposta, se fosse para colocar assim, ele iria colocar alcançava-se ou então se alcançava. E aí você ia ter que escolher, entendeu? Agora, como não foi o caso, como isso daqui foi apenas uma mera pegadinha, ele se situou aqui. Então, o único que está no pretérito imperfeito do indicativo é o era. Foi é pretérito perfeito. Fora é pretérito mais que perfeito. E seria? Futuro do pretérito. Show de bola. Então, a resposta da questão 4, letra E. Até agora, estão gabaritando? Sim? Show de bola. Então, vamos para a quinta questão. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em... Qual é a resposta? Olha aí com calma. D? Então vamos lá. A princípio é a D? Não, mas eu tenho D e tenho A então, não é? Então vamos lá, ó. Como é seu nome, Flor? Érica. Eu não vou nem dar a resposta, mas na D você caiu numa pegadinha. Porque apesar de ser uma questão de colocação pronominal, ele trabalhou o conceito de concordância também aqui. Observa que tem provocar compaixão e terror. Aí o que você pensou? Terminado em R, eu corto e acrescento L. Provocá-las. Mas observa que é a compaixão. Então deveria ser provocá-los. Quando a gente tem esse processo de colocação pronominal na nossa banca, a gente pensa em quem? Nos pronomes pessoais oblíquos átonos. Mete-se nos vos, ou a lhe, os as leis. Mas quem realmente cai na nossa prova? O e o lhe. E é para nossa sorte, porque eles sempre têm a mesma função sintática. O vai ser sempre um objeto direto. E o lhe vai ser sempre um objeto indireto. E aí vamos entender por quê. Esse o, para funcionar como objeto direto, ele tem de estar ligado a quem? A um verbo transitivo direto. Pronto e acabou. E o lhe, para ele ser um objeto indireto, ele tem de estar ligado a um verbo transitivo indireto. Detalhe, é qualquer verbo transitivo indireto? Não, porque o lhe corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então ele realmente já é preposicionado. Mas por qual preposição? A. Então tem de ser um verbo transitivo indireto que exija a preposição a. Beleza? Tranquilo? Agora, nas provas, quando tem o lhe, é muito fácil. É só você olhar para o verbo. Se ele realmente está pedindo a preposição a, tá certo. Se não estiver pedindo, tá errado. Aí o que acaba sendo mais difícil? O, porque a gente tem as ramificações. Eu tenho o no e o lo. Mas eu já vi que vocês dominam basicamente isso. A gente vai pensar na terminação do verbo. Já que é um pronome pessoal oblíquo átono, por que ele é oblíquo átono? Porque ele se apoia na tonicidade do verbo. Então eu vou olhar para a terminação do verbo para saber qual verbo utilizar. Então se o verbo termina através de uma vogal, ou seja, ele tem um som vocálico, o, a, os, as, ele vai pedir um pronome vocálico. Né? Se é a, e, o, u, se é a, e, o, u, ele vai pedir o, a, os, as. Agora, se o verbo tem uma terminação nasal,
M, N ou tio, ele vai pedir um pronome nasal, no, na, nos, nas. E se o verbo terminar através das letras R, S ou Z, aí eu corto e acrescento L. Aí fica lo, lá, los, las. Observa aqui na primeira, e essa vai ser interessante. Duas figuras merecem atenção. Nesse contexto, eu tenho um verbo que é terminado através da letra M. E quem merece, nesse contexto, merece alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Qual pronome eu vou botar? O ou o lhe? O. Mas eu vou poder botar o o? Não, porque a terminação é o quê? M. Então, vai ficar merecem na. Pergunta que eu vou fazer. Eu poderia dizer, duas figuras a merecem? Show de bola. Show de bola. Porque quando eu tenho um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz ter a próclise, o pronome antes do verbo, duas figuras a merecem, ou então a ênclise, com o pronome depois do verbo, duas figuras merecem na. Até aí tudo bem? E se eu tivesse tirado esse sujeito explícito, que está aqui duas figuras, e botasse um pronome pessoal do caso reto, ela. Elas, por exemplo. Elas merecem atenção. Eu poderia dizer, elas a merecem? Sim, show de bola. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns macetes que permeiam em alguns blogs de língua portuguesa, em algumas gramáticas para concurso, que eu não sei nem qual é o nome da palavra, né? Porque eu não perdi meu tempo com isso, mas que coloca o pronome pessoal do caso reto como palavra atrativa. Em nenhuma gramática existe isso. Nenhuma. Tudo bem que o advérbio é atrativo, tudo bem que a palavra negativa é atrativa, mas o pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo. Então, o processo de colocação pronominal será facultativo também. Beleza? Letra B. Poderá atingir a purgação. Quem atinge, atinge? Então, poderá atingir lá. Letra C. Dissecando a estrutura. Ele botou dissecando lá. Se termina com vogal, vai pedir o quê apenas? Vogal. Então, dissecando a. Letra D, eu já falei, não é? Não vai poder ficar provocá-las, apesar do processo ter sido correto, pela questão da concordância. Porque quem manda no gênero é o masculino. Então, como eu tenho um elemento masculino, tem de ficar no masculino, beleza? E aqui, ó, mandou organizar as festas. Pode entrar o lê? Não, porque quem organiza, organiza alguma coisa. Então, mandou organizar las. Tranquilo? Agora, pergunta interessante que eu vou fazer. Questão de acentuação. Por que esse provocá-las, vamos supor que a estrutura está certa. Por que esse A aqui está acentuado? Oxítona terminada em A. Ou seja, o pronome, ele não faz parte da palavra. Ele se apoia na palavra, ou seja, ele não vai entrar jamais na contabilidade silábica. Tranquilo? Então, resposta, letra? Fala, Flor. Mas aí, não, cuidado. Quando eu tenho lhe, ele pode funcionar como adjunta de nominal. E não é atrelada ao verbo. É uma estrutura que é à parte. Na nossa banca, normalmente mesmo, assim, em 99% dos casos, ou até posso afirmar, em 100% dos casos, ele não utiliza esse lhe como adjunto adnominal. Acontece. Mas a FCC tem por tradição utilizá-lo como objeto indireto. Quando o aluno cai numa pegadinha, quando ele aprende em algum lugar, infelizmente, que este lhe, além de exigir a preposição a, tem de ser uma pessoa. Aí ele entra pelo cano. Eu não sei se vocês já escutaram isso, alguns de vocês já devem ter escutado. Quando é um verbo, quando é o lhe, a única exigência é ter a preposição a. Ou para, né? Eu posso dizer que o Pedro deu flores para Daniele ou a Daniele. Mas é o para na situação em que eu posso botar o a. Beleza? Aí, nesse caso, qual é a única exigência? Ter a preposição a. Se eu pegar o verbo gostar, eu não posso dizer gosto-lhe,
Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas tanto faz ser pessoa ou coisa. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso usar o ler com o verbo visar no sentido de desejar, com o verbo aspirar no sentido de desejar e com o verbo assistir no sentido de presenciar. E aí observa que todos esses verbos pedem a preposição a. E é daí que vem a confusão, principalmente por conta do verbo assistir. Isso tem uma única gramática tradicional, que é a gramática do Ulisses Infante e do Pasquale Cipro Neto. Só que o Pasquale acabou ficando midiático. Então, o que aconteceu? Muita gente perpetuou isso. Só que aí você pensa, nós temos mais de 40 gramáticos tradicionais. Vai valer o que um disse ou o que a maioria diz? A maioria. E o pensamento dele foi inteligente. Só que ele não atentou que era um processo da língua portuguesa. Na verdade, é um processo do latim. O que ele pensou? O verbo assistir, no sentido de presenciar, ele trabalha com coisa. Então, eu digo que é o assistir ao filme. Mas eu não posso dizer assisto-lhe. Mas quando está no sentido de pertencer, né, de caber direito, eu também utilizo a preposição a. Este é um direito que não assiste a você. Só que nesse caso eu posso botar o lhe. Eu posso dizer, esse é um direito que não lhe assiste. Aí o que eles pensaram? Então não pode para coisa e pode para pessoa. Só que não é assim. Tanto faz ser coisa ou pessoa, beleza? Agora eu não posso utilizar com estes 3 verbos que eu acabei de falar. Tranquilo? Foi? Então vamos finalizar aqui na nossa questão, ó. Essa é a pior, tá? Essa é a pior e por isso eu deixei por último, tá? Eu deixei para dar fome mesmo, para vocês comerem bastante, tá? Então vamos lá, ó. Quando a gente tem concordância verbal, e concordância verbal sempre cai na FCC, a gente pode até pensar em concordância verbal e concordância nominal. Mas quem é que manda mesmo? É a verbal. Agora, as frases serão grandes? Serão. Qual é o conceito da concordância verbal? O verbo concorda com quem? Não é com o sujeito, é com o núcleo do sujeito. E é aí que mora o perigo. Porque na escola a gente aprende que o verbo concorda com o sujeito. Então, se o camarada coloca uma frase muito grande, o que ele está tentando fazer contigo? Te ludibriar. E agora vai seguir um conselho para a tua redação também. Porque quando a gente chega lá na análise textual, lá na produção textual, antes a gente tem que ter passado por quem? Pela análise gramatical. Então, a dica que eu vou te dar agora para acertar a questão de concordância é a mesma dica que eu vou te dar para a questão da produção textual. Quem já fez um módulo de redação já deve ter escutado do professor que a gente não pode produzir um período muito grande e nem produzir inversões. Está errado produzir um período muito longo? Não está errado, mas eu estou fadado ao erro. Porque quando eu produzo um período muito longo, o núcleo do meu sujeito pode ficar distante do verbo e eu posso cometer um erro de concordância verbal. Se o sujeito está muito grande e eu tenho várias palavras no plural dentro desse sujeito, a tendência é que eu deixe o verbo no plural. Mas esse verbo não concorda com o sujeito todo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Então o verbo tem de ficar no singular. E na hora da inversão, está errado fazer uma inversão? Não está errado. Está perfeito. O problema é que você está fazendo uma prova para concurso. Então o camarada vai corrigir 500, 1000, 2000 redações. Você acha que na hora que ele estiver fazendo a leitura e ele não entender, ele vai pensar que o problema está nele? Vai pensar que o problema está em você e ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então é por isso que no concurso, quando a gente faz um texto, eu escolho a ordem direta, sujeito, verbo e complemento, e de preferência, período curto, para evitar o erro da concordância verbal e também da pontuação. Porque quando a frase fica muito grande, o aluno pensa que a vírgula é pausa de respiração. E vírgula a gente acabou de ver que é processo o quê? Sintático. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é a dica que eu te dou para resolver uma questão de concordância verbal? Procurar o verbo. E aí você vai perguntar a ele quem é o sujeito e depois você vai procurar pelo núcleo do sujeito. Quem sempre será o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então observa a letra A. As alterações na dieta alimentar de pessoas ao redor do planeta que resulta... As alterações na dieta alimentar de pessoas ao redor do planeta. Quem é o núcleo? Posso deixar o verbo no singular? Resultam. E por aí vai. Estimula. Quem estimula? Então, estimulam. Permite. Quem é que permite? Então,
permitem. Então, letra A está o quê? Errada. Letra B. A escassez de alimentos em algumas regiões do planeta provoca, em parte, pelas alterações climáticas, deverão ser agravadas. Opa! O que deverá ser agravada? A escassez. E aí você observa que realmente tem erro verbal e nominal. Fácil de perceber isso? Fácil, né? Agora, letra C. O domínio sobre água e terras férteis indispensáveis à produção de alimentos darão origem a conflitos entre agricultores. Para tudo. Ele fez isso aqui esperando que o aluno pensasse que o núcleo é água e terras. Mas quem é o núcleo? Então o domínio dará. Letra D. O maior problema na oferta de alimentos, de acordo com especialistas, se referem... Opa! O que se refere? Então, A, B, C e D estão erradas. Só restou o quê? A E. Agricultores de todo o mundo investem. Quem é que investe? Então tá certo, beleza? Então, meus companheiros, foi um prazer estar na presença de vocês, tá? Espero que amanhã vocês mandem muito bem na prova. Eu não vou abandoná-los não, tá? Vou continuar por aqui. Ao final, eu devo subir aqui com o Renzetti para a gente poder dar uma dica sobre a redação que vai cair na prova de vocês amanhã, tá? Beleza? Então, meus amores, bom almoço agora, tá? Obrigado.